Salve, salve família! Salve, salve nação! Satisfação imensa! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast do Tocantins, quiçá do Brasil, do mundo daqui a pouco. Amém. 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 É uma honra muito grande ter a sua audiência. Obrigado por estar assistindo esse episódio. Esse vai ser massa. Muita coisa pra gente conversar com o nosso convidado, mas antes, uma palavrinha sobre os nossos patrocinadores. É isso aí, galera. Esse podcast ele só é possível graças aos nossos patrocinadores que acreditam na gente desde o começo. E um deles é a Rígio Pijamas Cirúrgicos, a melhor empresa de pijamas cirúrgicos do estado, quiçá do Brasil, quiçá do mundo. Eu tô com Rígio, velho, hoje aqui, ó. Dr. Tade Rígio veio do seu exaustivo plantão de 6 horas. Eu vou pra lá, velho. A Rígio... Só pra... Vai tomar no seu cu. Rígio Pijamas Cirúrgicos, o melhor pijama do Brasil. A melhor empresa, o melhor material, a melhor qualidade de atendimento do mercado. É só acessar o link deles que tá lá no nosso Instagram e você vai entrar em contato direto com as meninas. Pra saber mais sobre os tecidos, os tipos de modelo, é só entrar em contato com elas e fazer o seu pedido. Você não vai se arrepender. Outro patrocinador que tá com a gente desde o começo é a Dom Virgílio, a melhor pizza da cidade. Entre 15 a 18 minutos, se você fizer o pedido, ainda dá tempo de, depois dos comerciais, aproveitar o episódio com o Dr. Rafael. E é o seguinte, é só baixar o aplicativo da Dom Delivery na lojinha do seu celular, iOS ou Android, e vir conferir os sabores de pizza que tem pra vocês. Também tem a Prev Medicina Diagnósticos. É 3 horas de propaganda aqui. Pera aí, a melhor clínica de diagnósticos por imagem do estado. A galera tem os melhores equipamentos e também o melhor atendimento pra você. Sempre que tiver algum exame pra fazer, dê preferência pra Prev Diagnósticos por imagem. Acabou, meu filho? Ixi. Obrigado. Alguém tem que pagar nossas contas. Se não fosse um dinheiro tão bom, eu já tinha cancelado esse trem todo. Ainda bem. Galera, é o seguinte, hoje nosso convidado é um convidado muito especial. A hora que eu mandei o primeiro vai tomar no cu, ele já me olhou assim. Esse aqui faz parte, Rafa, faz parte. Nosso convidado de hoje, Rafael Nogueira, nosso infectologista, o popstar do Tocantins. Esse é verdade. Com certeza. Esse é verdade. Conferencista internacional. Cara instagramável, né? Tá lá no Instagram e tudo mais. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado por você Muito obrigado, Brunão. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande receber no nosso humilde QG. No QG. Cara, é uma honra estar aqui em um lugar. Esse lugar é muito chique, cara. Cara, você falou um negócio que me aqueceu o coração. Nós somos melhor que a TV Anhanguera. Aí você vai me complicar agora. Porra, verdade, aí você vai me complicar. Direto. Eu falei que realmente é muito chique, muito organizado. Não, é porque a TV Anhanguera não tem podcast. É nesse segmento. Não tem o estúdio, né? Cara, eu senti que hoje eu vou dar minha última entrevista lá. É errado dizer que contra ele estamos invicto? Invicto. Tu vai pra lá depois? Depois daqui. Show de bola. Saideira. O homem tá decolando. Daqui a pouco aí é entrevista na Globo. Já foi na Globo também, não foi? Na Nacional? Já apareceu. Topíssimo. Só falta ir na Band. Você foi na Band, não? Na Band? Não, acho que não. Na Band. Ainda não. Não. Ele tem exclusividade. Exclusividade. Faustão, pizza do Faustão. Olha aí é o estopim. Rafa, se apresenta aí pra galera ver. Talvez. Vai que tem alguém que não te conhece. Fala quem é o Rafael. Com certeza deve ter, né? Ou então já teve alguma doença bem grave. Opa! Bom, meu nome é Rafael Nogueira, eu sou médico infectologista. E sou professor acadêmico dos meninos. Aliás, estou aqui só com alunos célebres aqui. Aluno bom. E que eu tenha reprovado, graças a Deus. Mas que teve vontade, foi muito. Alguns. Alguns ainda tenho. Se eu tiver a fim de falar um único nome, está na nossa mesa. Não vou falar. E não é mulher. Obrigada. Não falei o nome, não precisa me processar. Porém... Mas sou médico infectologista, sou docente no ITEPAC. A gente acaba fazendo preceptoria da UFT também. Ótimo. E trabalho no HGP, sou médico da infectologia do HGP. Sou chefe do controle de infecção do Oswaldo Cruz. Nossa.
E sou médico no ambulatório de HIV e ISTs também do município. Do município. É. Massa demais. Então trabalha bastante, né? Um pouquinho, né, cara? Pra Tem sustentar. conta, é boleto demais. É, porque a gente quer sustentar nossos É luxos. boleto demais, O pessoal bicho. acha assim, ai, É. mas médico tem muito dinheiro. Tem, mas porque trabalha que nem um cavalo, Trabalha velho. que nem um cavalo. Se todo Cara, mundo trabalhasse com a carga horária com a gente, Provavelmente teria também um teria dinheirinho um bom. dinheiro, é. É. Velho, tem muitos sábados que eu não fico sossegado. cara. Sempre tem alguma coisa pra fazer. É plantão, é gravação e tal. Pô, qualquer. Então. Eu vi o Pina falando aí pra você de seu plantão de 6 horas, fazendo pouco, aí você devia ter dado a mesma resposta que eu dei pro Tadeu essa semana. Tadeu, um diga. abraço, tá? Patrocinador, nem posso falar muita coisa. Ele tá lá na enfermaria da Não, Infecto. pode falar que eu falo mal dele também. Aí ele falou assim, doutor, amanhã eu tô lá 6 horas, você vai estar, né? Eu falei, não, eu fiz residência pra isso. Você vai estar, meus residentes vão estar, eu não vou estar. Você que tá passando em enfermaria da geral, me pega numa enfermaria dessa pra ver se eu não falo esse trem. Eu fiz residência pra isso, cara. Faz sentido. E esse negócio de plantão de 6 horas eu vou quebrar tua cara. Se você falar isso de novo, porque quem faz 6 horas são vocês. Cara, Sai morto. É o muro das lamentações. Eu faço o rodízio deles, um plantãozinho de 6 horas pra ele aqui, ó, pá. Aí manda lá no Instagram, lá, cansado. Se de esgotamento. Esse é o melhor. Se de esgotamento. Burnout. Burnout. É. A faculdade tem que prezar pela nossa saúde mental. Tipo sanguíneo café. Tomar no cu desses caras. E aí a gente vira já igual o velho, né, Bruno? No meu tempo, a gente já começa, né? Oh, No mas meu eu tempo. No meu no tempo, meu nem residente no hospital que eu fazia internato não tinha. Então a gente operava, fazia amputação transfemoral, tudo, vascular, fazia tudo. No internato? No internato. Onde que tu fez cirurgia? Ô, cirurgia. Cirurgia. Tem cara de cirurgião. Faculdade, Infecto. Araguaína. Gente, infecto não é uma sub da geral, tá bom? Só pra deixar claro. Não é. Na verdade, foi lá que eu decidi não fazer cirurgia. Mesmo. Inclusive, eu lembro da época que tu tava na residência ainda, velho, que eu falava assim, ô Rafa, dá uma aula pra nós de antibiótico, porque eu só sei CF-metro, velho. Eu não sei mais bosta nenhuma. Inclusive, esse episódio é um oferecimento metronidazol. Metronidazol. Se não fosse o metronidazol. Mas então tu fez Araguaína. Fiz Araguaína. Fez Araguaína lá e lá não Fiz tinha. Araguaína porque meus pais moravam lá. Então eu queria fazer faculdade em casa. É engraçado que assim, o pessoal, não, eu quero ir para tal lugar. Não, eu quero fazer faculdade em casa, eu quero fazer em Araguaína. Eu conhecia a equipe, conhecia já alguns colegas que tinham formado lá. Então, eu falei, cara, eu não quero sair de Araguaína. Moço, em casa tem roupa lavada, comida Roupa feita. lavada, comida feita, Cama tudo, arrumada. cama arrumada, gasolina no carro. Não, mas realmente foi, e é uma faculdade que eu sempre gostei, que eu sempre até hoje admiro. Um grande abraço pro pessoal do Itepac Araguaína. Nossa. Então, assim, foi muito bom, uma experiência muito boa. E aí, na época, a gente tinha o HDT, era nosso, HDT. né? Na verdade, só tinha o Itepac praticamente. O Itepac foi a primeira. O Itepac Araguaína é a primeira faculdade do Tocantins, né? Então, assim, em Araguaína não tinha mais ninguém. Eu acho que a UFT tinha acabado de abrir. Mas só tinha o Itepac naquela região, então nós tínhamos todos os hospitais da região, nós éramos internos dele. E o HDT a gente teve uma vivência muito forte lá dentro, que é o Hospital de Doenças Tropicais, que hoje pertence ao UFT. Então eu tive uma vivência muito próxima com as doenças infecciosas desde muito cedo na faculdade. Foi lá que cresceu o amor, então, pela Foi, infecta? cara, foi. Só que assim, eu não queria ser infecto, eu gostava muito. Uhum. Eu não queria ser cirurgião. Não, queria ser gastro. Queria ser gastro. Eu nunca tive muita afinidade com cirurgia, apesar de que no internato também não me eximia. Fazia tudo o que podia fazer. Igual lá na vascular, com o Dr. Remy, o pessoal, a gente Remy fazia. é sensacional, Remy era meu véi. preceptor. Ele é sensacional. E a gente fazia amputação transfemoral com eles lá. Assim. Tipo você e ele. Não tinha residente na época, né? Então o interno supria muito essa lacuna lá dentro do hospital. Então foi lá que, apesar que eu fiz a faculdade inteira, eu queria ser gastro. E aí ao final da residência, e aí eu vim trabalhar no HGP, né? Eu trabalhei 2 anos como clínico no HGP, fazia enfermaria de clínica, pronto-socorro, e lá eu comecei a ver a equipe da Infecto, e gostei muito da variedade também, porque ao mesmo tempo o HDT tem uma variedade muito grande de doenças tropicais, mas foge um pouquinho essa questão da antibiótico terapia, enfim, das outras vertentes que a Infecto fazia, do próprio HIV também, das doenças oportunistas mais diferentes. E no HGP eu tive essa vivência. Então eu quis fazer Infecto. Eu falei, Você apaixonou no HGP? Apaixonei no HGP. E qual que foi a virada de chave do tipo, não vou mais fazer gastro, vou fazer infecto? Foi aqui quando você
Tipo, você terminou a faculdade Cara, ainda querendo ir gastro. Ainda querendo gasto. Eu costumo dizer que a visão do acadêmico para a visão para o médico muda muito, né? Enquanto você é acadêmico, depois que você é médico. Exatamente, assim, eu acho que você trabalhando no dia a dia, vendo realmente tudo que a rotina do médico, das especialidades e as atribuições. Eu sou um cara que me entedio muito facilmente, assim, eu não gosto de fazer a mesma coisa, tanto é que eu faço todos esses empregos diferentes, porque eu não dou conta de trabalhar todo dia com a mesma coisa. Então eu comecei a ver que gastro ia ficar ali. É muito legal, gosto bastante até hoje, me interesso por gastro. Mas ali, endoscopia, né? Aquelas doenças mais Às vezes comuns. não diversifica tanto. Né? Exatamente. E infecto é assim, todo dia é uma nova emoção. Você quer arrumar algo para você estudar, assiste o noticiário que tem alguma coisa explodindo mundo afora para você estudar. E eu acho que essa dinâmica da infectologia em um hospital geral, já era uma coisa que eu gostava no HDT, mas em um hospital geral virou uma chave realmente em mim. Eu falei, não, cara, eu quero fazer isso o resto da vida. Massa demais. E infecto é acesso direto, né? Acesso direto. Não precisou fazer a clínica médica. A gente faz o primeiro ano em clínica médica, né? Não, mas a prova Não, a direto. residência de clínica não. A gente faz o acesso direto. Aí no primeiro ano a gente roda em clínica médica. Igual os residentes da clínica. Isso. Hã? Junto com eles, inclusive. Aí os dois, são 3, não são? 3 anos. E os 2 últimos são só... Aí fica mais dedicado a infecto e algumas coisas afins, como dermatologia. Eu fiz muito dermato também, né? Como que é a residência de infecto, velho? Assim, qual que é a rotina? Eu não sei. O primeiro ano é uma residência de clínica, praticamente, com poucas particularidades. A gente roda um pouquinho a mais na infecto do que eles, né? A gente roda talvez uns 2, 3 meses na infecto para ter uma vivência. E o resto é UTI. Pronto-socorro, não? Pronto-socorro, rodei. Fiz um módulo no pronto-socorro. Um só, tipo... Não pela questão da urgência lá, da sala vermelha em si, mas... Não, fiz sala vermelha. Fez sala vermelha? Fiz sala vermelha, um módulo lá também. Mas na época eu já tinha 2 anos que trabalhava na sala vermelha do HGP, né? Então não foi uma novidade tão grande. E a gente faz UTI, faz dermato, hemato, nefro, cardio. Sim. Então é bem diversificado. E os dois anos seguintes a gente faz enfermaria de infecto, faz vigilância epidemiológica, a gente roda na vigilância epidemiológica, tem a parte laboratorial que a gente roda nos laboratórios, no laboratório central do estado, e os módulos que a gente não tem aqui, no caso a residência do HGP, né, que hoje eu sou preceptor, a gente faz no Emílio Ribas. Então mesmo? Eu fiz, Você foi pra lá? Fiz Emílio Ribas. Cara, o que tem lá, tipo... Cara, tudo, né? Não, sim. Não, mas o que tem lá, assim, o que aqui não tem pra você ter ido pra lá? Essa seria a pergunta. Medicina do viajante, que é uma coisa mais distante da Medicina do viajante. Então tá, eu viajo. Leigo total, velho. De verdade, infecto eu só sei CF metro. Então, o que é medicina do viajante? Medicina do viajante, por exemplo, um paciente vai viajar para a África. Então você saber essa parte epidemiológica, as profilaxias que ele pode usar, as vacinas que ele tem que usar. Caceta. E aí você vai entrar nessa parte, nessas atribuições. Emílio Ribas, assim, tem muito HIV. É um hospital. Eu vi, por exemplo, algumas patologias que eu vi lá, a gente não vê com tanta frequência aqui. Febre amarela. Na época estava um surto de febre amarela. E aqui, como é quase todo mundo vacinado, a gente não tem casos de febre amarela usualmente. Então, é muito forte nessa parte de HIV, mas ao mesmo tempo a gente tinha contrapartidas. Por exemplo, eu sempre fiz muito antibiótico aqui, desde o R1. Respondi parecer de antibiótico. Né? A residência do Emílio Ribas, como é um hospital de 8 andares só de infectologia, eles não discutem muito isso. Tanto é que quando eles vão fazer módulo antibiótico, eles fazem no Hospital das Clínicas, no hospital, nos outros hospitais lá de São Paulo. E medicina tropical também. Os residentes do Emílio Ribas geralmente vão para Santarém ou para Belém fazer, porque lá não é tão comum, né? Essas doenças tropicais, e a gente aqui tem muito. Então tem essas diferenças. Eu fiz UTI só de infectologia também no Emílio, que foi uma experiência muito legal. Tem UTI só para infecto? Tem. UTI mesmo? Só de infecto. Então nós estamos muito atrasados aqui, não tá não? Cara, porque não tem demanda aqui para isso? Não, eu acho que a gente faz muita coisa aqui. Sabe, muita coisa. Tanto é que assim, até hoje, para ser bem sincero, assim, eu ainda aprendo muito com os colegas de lá. Ainda tenho link com São Paulo. Hoje eu tenho mais link com a USP, que eu desenvolvo um trabalho com o pessoal do laboratório de lípides, do que com o Emílio, mas ainda é uma fonte que a gente bebe, o Brasil inteiro bebe dos trabalhos que o Emílio Ribas faz, né? O Emílio é um hospital histórico, tem toda uma questão, né? Foi um hospital que peitou o HIV no início da epidemia.
Então, eu acho que é quase uma meca para o infectologista. A gente deve muito ao Emílio Ribas na infectologia do Brasil. Mas eu acho que a gente aqui faz muita coisa, a atribuição é muito grande. Lá em São Paulo, como é muito subespecializado. Então não existe, por exemplo, infectologistas como nós aqui, que eu trabalho com hepatite, trabalho com HIV, trabalho com controle de infecção hospitalar, enfermaria e consultório. Não existe isso lá em São Paulo. Então geralmente vai fazer hepatite, ele fica fazendo hepatite ambulatório, consultório só de hepatites. Tu não ia dar conta de fazer isso não, então, né? Igual você falou. Acho que não, cara. Acho que não. Eu também a mesma coisa, cara. Porque eu escolhi a Infecto justamente para isso, para ter essa diversidade e atuar em várias questões. Então hoje, por exemplo, na minha clínica eu atendo, e aí tem uma biópsia de pele, uma suspeita de leishmaniose, alguma doença de pele, eu vou e faço a biópsia. Tem um líquor para coletar, eu coleto. Então assim... Tu faz a biópsia? Faço. Tu mexe com sangue? Mexo, acredita, cara? Você acredita? A Infecto, eu não sei, pode ser uma visão muito leiga minha, né? Mas a Infecto, quando eu penso em Infecto, eu penso assim, naquelas doenças que carregam estigma, né? Do HIV, por exemplo, e aquela coisa assim, totalmente contaminosa, né? Contagiante. Como foi, professor, por exemplo, assim, pra lidar? Eu já tô imaginando eu rodando na Infecto, né? Banho de cloroxidina pra sair do hospital. Como que foi pra lidar com isso, assim? Teve um certo temor? Mas quem é que tem esse problema, assim? Deve ser uma pessoa muito afetada para ter esse problema de examinar os pacientes na Infecto. Quem é que tem? Eu acho que não é uma pessoa, assim, muito confiável, né? Eu tava rodando... Para de pegar essa porra do microfone, velho. Cara, eu tava rodando na Infecto, eu mandei mensagem pra ele. Falei, doutor, ele oi, eu falei, acho que eu não vou não. Ele falou, por quê? Eu falei, não, eu vou pagar esse trem aí. Aí ele, bicho, deixa eu te explicar um negócio aqui. O local que você corre menos risco é na Infecto. Porque já tá todo mundo diagnosticado e você tá usando seu EPI. Agora, lá na porta do pronto-socorro, que ninguém sabe o que que aparece, lá que você corre isso. Por que que você não tem medo lá e aqui você tem? Eu falei, não, tudo bem, eu vou atender o paciente. Sem temor. Vai lá na cirurgia, furou o dedo, olhou assim, mas não pegou sangue. Né? Não pegou sangue, não. Mas rolou esse isso, vermelhinho é o quê? Deve ter sido uma purpurina que eu tinha ontem. Foi bobagem. Vai que o cara tem uma cara Não, viral, nunca baixo. rolou, porque, como eu falei pro Thales, eu acho que a Infecto, o fato de você ser Infecto, você tem uma profundidade do perigo que aquilo representa. Então, nós, pelo menos é para ser, que o Infecto seja a pessoa melhor paramentada do hospital, porque ele sabe o que está acontecendo. Né? Geralmente a gente faz controle de infecção para começar a chegar. Por que esse cara não está isolado? É bactéria multiresistente, precaução de contato. Esse aqui é suspeita de herpes zoster, então vamos lá. Separa aerossóis, contato. Então, assim, eu sou muito seguro disso, assim, sou muito tranquilo em relação a isso. Porque desde o começo eu percebi que na infectologia isso acontecia bastante no HDT. Eles eram os mais bem preparados. Agora, enquanto você vai na clínica médica ou no pronto-socorro, tem uma pessoa lá com meningite e eles tratando como uma crise de enxaqueca. Vai na cirurgia pra tu ver. Com a máscara aqui embaixo. Aqui. É meningite, já peguei. Foda-se. Isso aí não dá nada, não. Cadê? Aí, então velho, a gente acaba... para ser, pelo menos, é o que se espera que o Infecto seja o profissional mais apto a discernir os isolamentos e os EPIs. Eu falei pro Thales, cara, você tá num lugar onde você vai estar mais bem protegido, porque tá todo mundo devidamente isolado. Se você cumprir o isolamento e usar os EPIs adequados, não tem risco. Agora eu entendi que você quer muito. Cirurgia. Agora clareou tudo. Clareou tudo. Incrível, né? Assim, medo de abrir as pessoas não tem, mas assim, pegar Medo da anestesia. catapora, Deus me livre, né? Vai que eu pego esses trem. Vai que eu pego esse trem aí. Mexo com esse trem. Cara, é engraçado porque quando você tá na Infecto, você voou um pozinho no rosto, você espirrou, você fala, puta que pariu. Velho, eu tinha isso. Eu tava Ferrou, operando. ferrou, Tava aqui com óculos e tal, operando do nada. Falei, pingou sangue aqui. Pingou um sangue aqui, vamos fazer carga viral, vamos fazer não sei o quê. Vai, tinha Eu acredito que o começo muito deve noiado. ser. Tanto muito é que na noiado. cirurgia eu troco de luva 3 vezes. Troca. Eu troco de luva 3 vezes. Do nada eu olho assim e falo, tem sangue aqui fora, mas vai que tem lá dentro. Vai que então. tem lá dentro. Aí eu tiro e coloco. É bom que... eu costumo eu já sou um pouco contrário. Por exemplo, Não é quando eu estava na residência, teve uma época que eu estava fazendo um acesso, lá no Emílio Ribas, inclusive, estava fazendo um acesso central e fui esvaziar a agulha.
E a seringa estourou e foi sangue, e o meu óculos tinha caído, era um acesso difícil, pelo menos para infecto, né? E aí foi sangue no meu rosto inteiro, cara. Foi sangue no meu rosto inteiro. E o paciente tinha uma carga viral de 5 milhões. Isso é muito alto. E aí, só que eu extremamente tranquilo, né? Aí desci no pronto-socorro do Emílio. Eu já tinha desistido da medicina nesse caso. E o paciente tinha sífilis também. E aí você vai pro pronto-socorro do Emílio para fazer o protocolo de pós-exposição. Aí a médica que me atendeu, e eu super tranquilo, ela falou, não, infecto também? Não, fica tranquilo, a gente vai tomar a PEP. Eu falei, não, tô super tranquilo. Aí eu falei assim, interessante que ele tinha a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Ah, tá. E aí não tá sabendo legal, né? Mas também, é quantidade de sigla, né? E aí ela falou assim pra mim, nossa, eu tô vendo aqui que o paciente tem sífilis, né? Mas nunca teve nenhum caso de sífilis documentado de transmissão por acidente, assim. Eu falei, pois é, eu sei. Ela falou assim, bom, se acontecer com você, como eu vi que o seu é negativo, você pode publicar. Eu falei, eu tô extremamente interessado em publicar isso. Você não tem ideia como eu tô interessado em pegar sífilis com o paciente. Eu pensei que eu era doente, mas tem gente mais doente. A gente da infecto, nós somos um pouco mais perturbados. Vocês escolheram infecto, né? Já ruim. começa, né? Já é um perfil. Já é. E aí, mas eu super tranquilo, tomei a PEP tranquilo, era pra eu fazer o reteste, né? Eu fui fazer 1 ano e meio depois. E o meu pai e minha mãe louco, né? Porque eu contei pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, se você pegou HIV... Eu falei, pai, de verdade, meu pai é diabético. Eu falei, pai, eu prefiro ter, se for pra me escolher entre os dois, é melhor ter HIV e tratar pelo SUS, tem mais tecnologia do que diabetes. Cara, e bom tema. Como que é a questão do HIV hoje? Ainda tem aquela resistência que se tinha antigamente? Ou o que tem de tratamento? Vai ter cura esse trem aí do HIV? Vai, com certeza. Assim, o HIV ele ainda é uma doença muito importante, né? Tem um impacto epidemiológico ainda muito significativo no Brasil. Nós temos eu até falo muito sobre isso, que a gente tem uma revolução comportamental muito grande, né? E eu faço ambulatório, além dos meus pacientes no consultório de HIV, eu faço um ambulatório de HIV e EST. Então, o nosso N é grande, a gente consegue ver isso com o passar dos anos, essa revolução comportamental, essa questão dos aplicativos. Isso gerou uma revolução sexual e, infelizmente, essa geração ela não tem pouco ou nenhuma afinidade com preservativo. Então, o número de casos notificados ele é um número constante e crescente. Né? O Brasil, inclusive, enquanto o mundo inteiro teve uma queda nisso, o Brasil alavancou isso muito forte na América Latina. Então, mas hoje, o tratamento, né, em contrapartida do que era antigamente, que você tinha alguns esquemas antirretrovirais com 80 comprimidos. Por isso que se chamava coquetel, porque realmente era uma mistura muito grande de antirretrovirais. Tem uma colega nossa que ela acidentou há muitos anos atrás, e ela falando, acho que se eu não me engano na década de 90, e ela teve que tomar a PEP. Quando eu tomei a PEP, já era a PEP de hoje, que é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, 2 comprimidos uma vez ao dia. Não, tinha um que era 4, não era? Era, o anterior. Eu fiz esse. E aí, quando eu tomei, já era esse. Aí ela me contando, quando ela tomou, na época da residência dela, ela parou. No 20º dia ela parou porque ela não aguentava mais, de tanta diarreia, de tantos efeitos colaterais. Na minha época de internato, também era assim, né? Já eram muitos esquemas, muitos comprimidos. A gente esperava o paciente chegar em imunodepressão franca pela quantidade de efeitos colaterais que tinha. Então, você não entrava quando o paciente diagnosticava HIV, você não entrava de cara com o tratamento. Por quê? O tratamento era mais sofrido do que a própria doença até chegar em AIDS. Então, você praticamente esperava o paciente chegar em AIDS para começar o tratamento. Hoje não, todo mundo toma. Quem realmente adere e diagnostica precocemente tem uma qualidade de vida e uma expectativa de vida muito semelhante à da população em geral. O que faz de diferente alguém que está tratando, que segue a vida normal, mas quais são as precauções? Assim, Bruno, hoje, atualmente, praticamente nada, a não ser as consultas. Por exemplo, o paciente que atinge carga viral indetectável, que a gente fala, que é um número muito baixo, que a gente considera abaixo de 50 cópias por ml, e que tem o CD4, que são as células que o HIV mais ataca, acima de 350, a gente fala que esse paciente tem controle virológico e imune. Esse paciente, hoje a gente tem uma dimensão que ele sequer transmite através do sexo. Então, você jura? Juro.
É mesmo, É uma comprovação científica mundial, né? No mundo inteiro, né? U é igual a U, que é, aqui no Brasil I é igual a I, que é indetectável, é igual a intransmissível. Então, sequer esse paciente tem indicação, tem risco de transmissibilidade, enquanto ele estiver com carga viral indetectável. Caramba, então se ele acaba acompanhando o tempo inteiro certinho, tomando medicação... E o acompanhamento acaba sendo de 6 em 6 meses para esse perfil de paciente. Caramba! Cara, é assim, você vai na fila do meu consultório, impossível você falar quem tá ali com HIV. Porque assim, hoje eles vivem extremamente bem. E como a gente faz assim, você vai no médico de 6 em 6 meses? Você faz alguma? Qual foi a... Eu vou todo dia, que eu não vou, velho. Cara, a gente não vai. Tu pediu pra eu voltar aquela vez, não voltei? Nunca voltou, né? O retorno foi O hoje. retorno foi hoje. Terminando Inclusive. aqui, a gente conversa. Não vou. E eles acompanham creatinina, né, os efeitos adversos que as drogas podem ter, que são bem discretos hoje em dia. Mas assim, eles vivem muito bem se acompanhar. Nosso grande problema hoje são as pessoas que não testam. Então, por isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de testagem em massa. Todo mundo que um dia teve vida sexualmente ativa ou tem testagem em massa. Testagem para HIV, sífilis e hepatite B e C. E essas pessoas, se descobrirem cedo, cara, eles vão ter uma expectativa de vida é muito igualitária à população em geral. Por exemplo, o homem pulou a cerca, a mulher perdoou ele tem HIV. E aí ele tá nesse II aí, que é indetectável, tá intransmissível. Ele pode ter relação com a mulher? Pode. Sem preservativo? Caramba, Pode, sim. eu tô muito desatualizado, não sabia. E enquanto ele não chega a esse patamar de controle imunológico e viral, a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é a esposa dele pode tomar a medicação para que ela não seja contaminada. Eventualmente, se a camisinha estourar ou se eles não tiverem relação sem camisinha, ela também não vai pegar. Onde que eu parei, velho? Eu não sabia desse negócio. Agora me diz, tratamento de diabetes versus tratamento de Oh, HIV é muito evolução. pior. Oxi! Agora eu Eu entendi falo o porquê que isso, tu falou. os meus residentes R1 ficam tudo loucos lá. Doutor, como é que você fala isso? Cara, é muito... Tratando diabetes versus HIV no SUS, os avanços são muito maiores. Ainda se faz, cara, NPH, pelo amor de Deus, para diabetes. Não, é por causa muito do estigma que tem, né? Antigamente você via que o paciente tinha HIV porque era aquele caquético consumido e tal. Hoje em dia que você falou, não tem mais isso e essa informação, cara, eu não sabia. Que massa, não sabia que... Ainda assim, eu acho que existe... Eu não gosto hoje, eu acho que o tempo me fez ver que a polarização são coisas preocupantes, né? O que acontece muitas vezes com os jovens é que eles têm essa informação e eles passam a desproteger, né? Não precisa. Até esses dias uma pessoa que trabalha comigo lá no nosso ambulatório de HIV e ST disse que o filho dela falou para ela: não, se eu pegar eu trato igual seus pacientes, velho. Não vou usar camisinha. Fica inconsequente. Cara, fica inconsequente. Isso é um grande problema. E eles estão cada vez mais jovens detectando HIV, contraindo HIV. Existem grandes problemas nisso, porque assim, tudo bem que o HIV evoluiu bastante, mas pode ser que essa pessoa não faça o diagnóstico em tempo e já chegue em AIDS. Inclusive tem uma cepa circulando no mundo que está chegando da infecção até a AIDS em aproximadamente 4 a 6 meses. Nossa, o que isso é um absurdo. O que demorava antigamente de 8 a 12 anos. Então assim, existem riscos. E além disso, as outras ISTs, né, cara? Tem gente que várias outras ISTs. Eu tenho pacientes do consultório que têm ISTs intratáveis já no Brasil. Né? Tipo, não tem o que fazer. Uretrite, micoplasma genitálieo, não tem. Alguns a gente importa medicação, já chegamos a importar da Bélgica medicação para o paciente tratar. E existem uretrites intratáveis, o paciente fica com... Então, tem que se prevenir a melhor forma. Caramba, é muito vasto o território da Infecto, então, cara. Não é só corrigir ceftriaxona e metronidazol. Eu tô aqui já Jurava que era. O Wellington intensivista, um abraço, Wellington, viu? Ele brinca comigo e fala: cara, você fez 3 anos de residência só pra calcular o dose de polimixina. É verdade. Caramba. Aí toda vez que eu vou na UTI lá dele, que eu acerto um diagnóstico lá, aí eu mando mensagem pra ele: pelo jeito não é só pelo cálculo da polimixina, não. 3 anos pra fazer uma residência pra pegar um parecer da ortop. Febre. Escrito lá, febre.
Febre. Nossos sócios. Aí você chega lá, vitalícios, ortopedia. responde. Sim, Sim. tá com febre. Está. Ai, Dá muito esclarecer. trabalho de ortopedia? Cara, dá. Ao mesmo tempo que dá, você sabe que eu gosto do ortopedista. Porque o ortopedista, ele... Eu também gosto, ele me faz sentir que eu sou inteligente. Mas o ortopedista, ele, às vezes eu tenho uma Alô, especialidade que Luiz e eu já até Gustavo. falei pros meninos que eu tive muito problema. Eu pedi demissão de um lugar de tanto problema que eu tive, que é a obstetrícia. Eita. Muito problema com a obstetrícia, porque assim, no lugar que eu trabalhei na ocasião, eles prescreviam alguma coisa, eu ia fazer as adequações e não. Isso aqui não. Você mandava a referência, não vou fazer. E o então. ortopedista não, você dá, na verdade ele nem Ele queria nem fazer. entra. Ele nem Nem entra. entra, Ele fala, continua. prescreve aí, talvez eu erro aí a dose, já deixa prescrito. Então eu gosto do ortopedista, não tem nada contra Doutor, não. você sugeriu, mas você sugere com a dose. Quanto tempo? Só escreve aí, acabou. Soleta pra mim, doutor. Não consegui entender. O que dá mais trabalho? O ortopedista, o GO ou o médico que manda a ponta do catéter pra cultura? Putz. Não pode mais. É uma pergunta Caralho, difícil. hoje eu vou me sentir um burro. Não pode mais mandar a ponta do catéter? Não, porque a parte, assim, não tem, qual que é o grande problema? Eu sempre mandei a porra. Como que não pode? Cara, sabe qual que é o risco? Você tá tratando uma bactéria que Chegar lá e falar colonizou. assim, não precisa mandar. Eu falei, vou mandar? Vou mandar. Sou GO aqui, eu vou mandar. Não se quebram tradições assim, né? Aonde que tá na O meu literatura? pai mandava a ponta de catéter, o meu avô mandava. Onde que tá na esse é o literatura? nosso grande problema. Tá aqui. Tem viés essa porra aí. É mesmo? Não usa mais? Sabe qual que é o problema? Na maioria, até 7 dias, a maioria esmagadora dos catéteres estão colonizados. Sim. O que é a colonização? É a bactéria residir ali sem fazer dano tecidual nas estruturas adjacentes. Então, se você coleta a ponta do catéter, o grande risco é essa bactéria vir, uma bactéria que colonizou o catéter e que não tem implicação no quadro clínico do paciente. Então, você vai tratar um exame. O grande problema é esse. Assim como, por exemplo, os suabes, né? Suabe só serve para vigilância. Quem não sabe o que é suabe é aquele cotonetezinho, né? Sim. Que passa. O que acontece? Toda cultura, eu falo isso muito lá na Infecto, os meninos passam. A gente tem que interpretar de 3 formas. Pode ser colonização, quando o germe está ali, mas sem fazer dano tecidual, lesão tecidual. Pode ser contaminação, que é quando aquela amostra foi contaminada na hora da coleta, pegou bactéria do meio ali, no laboratório, ou o médico que coletou, enfim. E pode ser de fato a infecção, que é quando o patógeno está ali causando dano tecidual. Então, assim, nem toda cultura positiva significa que aquele bicho tem que ser tratado. Então, nessa situação, a gente consideraria o resultado da cultura, a clínica do paciente, para pensar em tratar. Exatamente. Os exames, os outros exames inespecíficos, provas inflamatórias, a clínica do paciente. E, na verdade, você tem que considerar se isso realmente tem risco. Aí entra as culturas que têm grande chance de contaminação e colonização, que são suave, ponta de catéter, dispositivos, porque isso vai te enganar. Você vai achar que está tratando uma bactéria e realmente aquela bactéria ali não está fazendo dano ao paciente. Eu não sei bosta nenhuma de infecto, velho. Por isso que pede um parecer. Foi bom. Não, Mas vou ter que pedir mesmo. É engraçado isso Véi, de eu sempre engano. mandei ponta de catéter. Sempre. Hemocultura com ponta de catéter. Com ponta de O dia que eu catéter. perdi a ponta de catéter, eu queria morrer. Eu não precisava morrer, então. Velho. Sério. É muito engraçado quando a gente Sério chega no mesmo. lugar e De para verdade. responder um parecer de infecção, aí o médico fala assim, não, Rafael, mas calma, eu mandei a ponta de catéter, fiz um suave, daqui a pouco a gente tá sabendo, e você? Obrigado. Beleza, obrigado, cara, salvou a nação. Realmente eu vou esperar essa ponta de catéter chegar. Chega a ponta de catéter, pode rasgar. Pode rasgar. Joga fora, por favor. Joga fora. Entrega pro interno. O interno vai Dá pra ele tratar. se divertir, né? Dá pra ele se divertir aí. Tratar agora. A gente vai trabalhar, vocês ficam aí olhando a ponta do catéter. Vigia aí a ponta do catéter, por favor. Vigia aí, não tira o olho da ponta de catéter. Fica lá os internos. Cara, e aí, Mas eu acho que é fascinante né, essa variedade de especialidades é fascinante por isso, justamente por isso, porque você tem um suporte, cara, eu sou apaixonado pelo Hospital Geral de Palmas, né? Eu também. Sou um fã, assim, eu morro de medo, porque o meu é contrato, na nossa época já não teve mais concurso, morro de medo de cancelarem meu contrato, a gente ganha mal, trabalha pra caramba,
Mas eu gosto dessa variedade da discussão com multiespecialidade, isso enriquece muito, né? É o que a gente estava comentando há um tempo atrás aqui, já não é mais por dinheiro, né? Tipo, você trabalha lá, óbvio que você quer ser bem remunerado, a gente briga pra isso, mas muitas vezes o que te paga mal é o que te mais paga. Porque, cara, tem aprendizado, tem aluno, tem propósito e tal. Eu acho legal isso daí, velho. Exatamente. Às vezes te remunera mal, mas te paga muito bem. Com as coisas que acabam aparecendo, ó. É engraçado que você tava comentando aí dos enganos, né? Acaba tratando por engano e tal, ponta de catéter. E a gente acabou de passar por um episódio aí de pandemia que todo mundo tava tratando vírus com antibiótico, né? E isso acaba que tira um pouco da arma do infectologista. Vai desenvolvendo bactéria multiresistente e vai aparecendo igual você mostrou esses dias na rede social. Foi fazer o teste de sensibilidade, né? E tava tudo resistente a tudo. Não tinha mais o que fazer. Como que tá ficando agora o infectologista? Tipo, tá ficando sem arsenal? Não tem. Tá chegando em casa que não tem mais o que fazer? Nós vivemos a era pós-antibiótico, né? Então nós tivemos a era pré-antibiótico, antes da penicilina, a era dos antibióticos, com um boom de desenvolvimento de várias drogas, e hoje nós vivemos a era pós-antibiótico. O que significa isso? Nós temos o desenvolvimento de poucas drogas, a verdade é essa. Para nós que moramos no hemisfério sul, que somos um país em desenvolvimento, a gente tem muito problema com bactéria gram-negativa, que não é a realidade dos Estados Unidos e Europa, que coordenam, que são a vanguarda das pesquisas microbiológicas. Então a gente já não é muito contemplado por esse quesito, que eles não têm tanto problema com bactéria gram-negativa como nós. E o gram-negativo é o que? CF ou metro? Metro e CF pegam gram-negativo, tá? Então tá vendo? No caso do metro, os anaeróbios. Eu uso 2 antibióticos. Pronto. No caso do HGP, hoje em dia, de infecção nosocomial, infecção do hospital, isso aí é PET, né? Pra gente, pra cobrir. Mas enfim, isso é um assunto... velho, fodeu. Então, nós temos um problema muito grande com isso. E aí a pandemia acelerou muito isso. Eu não sei, né, explicar o que aconteceu, mas você viu as pessoas desesperadas, uma parte dos médicos desesperados e tomando atitudes não embasadas por ciência, né? Então, assim, uma prescrição massiva de antibióticos, que eu acho que expôs muito a fragilidade da microbiologia, da farmacologia e da infectologia na formação dos profissionais. Sabe? Eu acho que expôs, isso desnudou muito como as pessoas são despreparadas para lutar contra uma coisa que não é uma guerra do infectologista. Todas as especialidades vão lutar nessa era pós-antibiótico com bactéria multidroga resistente. Isso já tem acontecido. Então, assim, isso colocou o infecto, ao mesmo tempo que, né, projetou a especialidade de uma forma incrível, que eu acho que deu voz a uma coisa que a gente já vinha falando, né? Eu tenho os slides fotografados aqui do Congresso de Infectologia Nacional de 2015, onde a OMS já apontava o coronavírus como um germe de preocupação mundial. Então, não foi uma... Eu tenho aqui no meu celular, eu estava lá e fotografei. Então já era uma preocupação, não é uma coisa que nos pegou totalmente de surpresa, porque a gente sabia, e tem uma lista grande da Organização Mundial de Saúde de vírus e bactérias que tem esse potencial de causar um grande estrago na humanidade. Então, isso projetou bastante a especialidade, mas ainda a gente tem muita coisa. É muito difícil o trabalho do infectologista, sabe? De conscientizar as pessoas que prescrição de antibiótico não é para doença viral, que mesmo para doença bacteriana ele tem que ser racionalizado, tem que ser pensado. E às vezes é difícil. Uma vez eu fui fazer um plano de racionalização de antimicrobiano e um diretor de um hospital falou assim: cara, mas nós não queremos racionar antibiótico, porque a gente ganha com isso. Eu falei, cara, é racionalizar. Racionar é fechar. Racionalizar é pensar. Pensar antes de prescrever. Avaliar. É isso que o infectologista faz. Não necessariamente ele corta antibióticos. O hospital que eu faço controle de infecção hoje é até engraçado, porque muitas vezes eu tô lá mais para aumentar o espectro, porque uma parte do corpo clínico já pegou isso muito bem, então às vezes eles começam uma infecção nosocomial e eu falo, cara, vamos ter que ampliar esse espectro. Já não é mais aquele tiro de canhão. Já não é, o que era bastante.
né? Nele especificamente a gente conseguiu Choro reduzir em criança é deficiência de ceftriaxona. o ceftriaxone, né? Então, Febre, com certeza. Febre. uma vez eu ouvi de um colega, a gente ouve muito isso, né? Hipoceftriaxonemia. Ceftriaxonemia. Hipoceftriaxonemia. Gostei, você acha que dá pra fazer uma camiseta? Dá. Meu, você chegar lá no Uma HGP... vida lutando contra hipoceftriaxonemia. Aí você chegar com isso aí lá no HGP, eu vou querer tirar uma foto com você. Acho que eu vou. Faz a camisa Faz a pra ele. camisa. Pode fazer. Pô, cara. porque Qual o eu tamanho do seu jeito? Chega lá na Anhanguera, lá, dar entrevista com... Isso vai dar um ibope. Cara, eu ia te Cara, amar o resto da vida. É difícil. Por isso que o infecto é aquela figura chata, né? Aham. Do hospital. É aquele cara que tá sempre meio ranzinho, modificando as coisas, perguntando, porque realmente a gente consegue ver esse bastidor dos germes. Eu não tenho preconceito nenhum, cara. Eu fico muito puto com a galera que tem um preconceito, porque, velho, é muito grande a infecto. A gente não tem como saber. Eu mesmo da cirurgia, a gente estuda, os congressos até falam um pouco, né, sobre infecção em cirurgia abdominal e tal, mas, velho, quem sabe disso melhor do que ninguém é infecto. Acho que trabalhar junto é legal, mas, Exatamente. cara, se eu prescrevo e peço ajuda, aceito ajuda. Com certeza. E você sabe que às vezes as pessoas perguntam assim, você se irrita no HGP, os meninos já passaram com a gente lá, tem dia que são 12 pareceres em um turno, né, para nossa equipe. Você se irrita com a quantidade de parecer? Não me irrito, porque eu sei que eu tô ali para isso. O que me irrita é a indiferença, sabe? É o médico prescrever ali e... Largar. Tô cagando, eles que É resolvam, isso me irrita É pra a minha caramba. luta com acesso venoso central dentro do hospital. É a minha luta. Porque é um acesso, é um procedimento médico, né? E aí me irrita muito o cara que pede e caga. Tipo, faz aí, foda-se. Nem o raio-x não confere depois, Não, né? nem jamais. Me brilha o olho aquele cara que pede e fala assim, ó, eu tô te pedindo parecer, se você puder me ajudar aí, eu queria ver, Porra, o cara quer aprender. Nesse cara aí que pede e caga, é o cara que não quer aprender. E, porra, Exatamente, eu acho que existe uma diferença muito grande, né? De você saber que aquele é o seu trabalho, que você pode contribuir. Prescrever antibiótico, né? Também seria um procedimento médico. Mas eu sei que eu estudo praticamente todos os dias antibiótico. Então eu sei que eu tenho um know-how para ajudar naquilo com uma maior frequência, mas me irrita aquelas pessoas que não é problema meu, se vira, resolve a vida do paciente. Isso me deixa chateado. Eu também. Eu acho que é emborrecer dentro da medicina. Você não precisa ser especialista. Por isso que existe especialista, né? Por isso que existe você. Eu não vou deixar nunca de contar com você. Mas eu vou começar a entender o porquê que tu fez alguma coisa. Então, quando chegar o paciente mais ou menos assim que você me explicou e tal, poxa, eu já posso entrar e te pedir uma ajuda. Eu entro com um parecer e falo assim, olha, eu entrei com isso, eu queria teu parecer sobre a antibiótico terapia desse paciente. Aí tu vai olhar e falar, pô, legal, massa, é isso mesmo. Ou, não, melhor a gente aumentar e você vai aprendendo. E quando você gosta de fazer, eu levanto todos os dias, eu sou apaixonado por infectologia, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Até minhas irmãs brincam que eu só recebi o RQE, porque eu sempre fui infectologista / vigilância sanitária. Desde criança eu era aquele. Será que ele lavou as mãos para fazer isso aí? Aquele engomadinho criado em apartamento. Apartamento não, mas também era engomadinho. Criado na roça, mas andava de boa. Limpo. E aí a minha irmã fala que eu só recebi o RQE, porque na verdade infectologista eu sempre fui. Mas eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então você discutir uma discussão embasada com uma pessoa que está interessada no paciente, cara, isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Enriquece todo mundo. Enriquece todo mundo. Agora, realmente, a indiferença, para mim, é um dos pontos que me tira mais o sério. Tanto nos colegas quanto nos acadêmicos, né? Com a gente nós que somos professores, isso me tira muito sério. O aluno que é indiferente ao contexto, ao paciente, isso é uma coisa que me irrita. Dentro ali do internato, tem muitos que são indiferentes, assim? Cada vez mais, Bruno. É mesmo? Tá aumentando? Eu acho. Será por quê, professor? Eu paro pra pensar nessa situação assim, eu fico, meu Deus, tão difícil entrar e é tão difícil sair, né? Não é uma coisa que dá pra levar nas coxas, mesmo porque a gente tá lidando com vidas, né? E eu não sei, eu me questiono muito. O senhor acha que tem alguma coisa que Tá tem? acontecendo. Eu acho que é um conjunto, assim, uma questão geracional mesmo. Eu li há pouco tempo que as gerações que antes eram datadas com 20 anos, se eu não me engano, hoje são com 5
a mudança de geração e existe uma tendência até de diminuir esse prazo. Então, a geração de hoje é muito diferente. Eu não sou um cara tão velho, mas assim, é muito diferente da nossa, né, Bruno? É muito. Eu acho perceptível. É muito perceptível. E essa questão da especialização, né? Hoje, uma parcela muito grande dos alunos se interessam muito pela estética, pela questão, né? E eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo contrário, os nutrólogos são muito parceiros meus no HIV, nas síndromes consumptivas, na Covid prolongada. A gente tem uma parceria muito grande com isso. Porém, eles acabam não tendo interesse nas outras áreas. Tipo, se você é nutrólogo, eu não quero saber. Pra que eu vou saber de antibiótico? Entendeu? E eu acho que isso é muito perigoso. No meu internato, por exemplo, eu sempre soube que eu não seria cirurgião. Não é uma coisa que nunca me atraiu. Mas assim, fez a amputação transfemoral. Fazia parto pra caramba. Obstetrícia, gineca até que ainda vai, mas obstetrícia pra mim a pior coisa que alguém poderia. Eu desistiria da medicina se fosse pra fazer obstetrícia. Nem o parto dos meus filhos eu não gosto muito de acompanhar. Alô, Fábio, essa vai pra você, meu querido. Cara, mas não tem interesse. Eu fazia. Tava lá, fazia os partos, fazia a cesárea. Quando tinha um preceptor que falava, cara, você leva jeito. Eu falava, não, cara, não levo você mesmo. Acabou de me broxar, não venho amanhã. Não venho amanhã. Mas eu acho que isso é necessário, sabe? Você ter essa oportunidade que você nunca mais vai ter. E hoje você não vê isso. Você não vê. É muito raro que você veja um aluno que se interesse pelas áreas de uma forma geral, que se empenhe de forma constante, corrigindo. Não é que você não vê, você vê, mas com uma frequência menor. Então eu acho que tem muito a ver com essa questão da geração, da informação mais rápida, sabe? Do aluno já querer se especializar na graduação, que eu acho que é um erro muito grande que pode acontecer. Infelizmente é uma coisa, eu acho que geracional, mas eu acho que os que se disporem a ser diferentes vão ser, assim, estrelados. Aquele médico que vai chamar a atenção. Reserva de mercado isso também, né? Porque você acaba... Os bons sempre serão bons e sempre terão emprego em qualquer lugar e sempre serão diferenciados. E parece que cada vez mais, como vai aumentando essa parcela de alunos que você estava falando, vai destacando quem realmente quer, quem realmente é bom. Eu vejo isso nas minhas rotações. Como eu coordeno a cirurgia, então eu tenho lá 20 alunos. Cara, 3, 4, estourando 5, vamos dizer, você já olha, parece que você dá aula só pra eles. E o restante, tipo, tá aí acompanhando. Porque você já vê que o cara tá se diferenciando. Então, ele já sai da graduação, já sai tão bem preparado, já sai tão bem visto, que as coisas funcionam pra ele, né? Então, eu acho que precisa ter isso. Até porque eu acho que a carreira médica ela começa muito cedo, né? Porque como o médico é um conglomerado de saúde, tá todo mundo muito próximo, a carreira médica ela não começa quando a pessoa forma. Isso é um engano muito grande. Por isso que eu chamo vocês, falo pra vocês, não falem dentro do consultório que vocês são acadêmicos de medicina, vocês são médicos em formação. Porque tu não vai pegar um diploma lá e agora eu sou médico. Agora você é graduado em medicina. Mas você já é médico desde o primeiro período, com a sua postura, com o seu interesse, com a vontade de aprender. Aí sim você é médico. Então você está só lapidando, uma pedra que está lapidando. E lá na frente vai estar lapidado com o CRM. Né? É interessante, ontem aconteceu, foi muito engraçado. Eu estava na enfermaria e aí tocou o telefone e a enfermeira falou, tem um médico aí? E estávamos em 4 internos. E a nossa preceptora, só que ela tava num cantinho, então não dava pra ver. E nesse momento tava sem residente. Os 4 internos olhou pra trás pra ver se eu chamo o médico. Aí a médica, eu tô aqui. Aí ela, gente, vocês têm que ver que vocês também já são quase médicos. Podem não resolver. Então é fato mesmo. A gente já tem que assumir a postura, né? A postura, a responsabilidade dentro daquilo que nos permite, né, como internos, mas realmente começa, não é a hora que você pega o seu carimbo ou que recebe o CREFITO, não, eu falo, CRM, eu falo pra galera, tipo, chegou uma ficha lá, não espera o médico mandar você ir, porra, vai lá você pode. Até porque o bom médico, eu vejo assim, talvez entre todas as profissões, a gente tem tendência a valorizar também. Sim. Mas assim, o médico é muito difícil ser um bom profissional, porque ele é um conglomerado de atribuições.
O bom médico não é só a pessoa que é boa de conteúdo. O bom médico ele tem que ter uma comunicação eficiente com os diferentes tipos de pacientes que ele vai ter, porque não basta ele saber só comunicar com o professor PhD, com o pós-graduado. O dia que chegar um paciente que não sabe ler e escrever, ele tem que ter essa habilidade de comunicação também. Ele tem que ter habilidade de comunicação com a família, com os acompanhantes. Ele tem que ter uma postura diante da equipe, porque a posição de chefia já é um pouco implícito ao médico na maioria das equipes, nem todas. Então, assim, ele tem que saber conteúdo? Tem também, mas se ele só souber conteúdo, isso não vai fazer dele um bom profissional. Então, assim, é difícil, é desafiador. E você precisa de atentar para todas essas questões, não basta só atentar a estudar. Isso é indispensável, conteúdo é indispensável, porque também as outras atribuições não vão sustentar um médico sem conteúdo, sem estudo, sem embasamento científico. Mas você também tem que prestar atenção em tudo que ocorre ao redor, né? O relacionamento com a equipe, a postura, a pontualidade, a forma de se direcionar ao paciente. Então é complexo a questão, mas vale a pena atentar para isso. Você acha que o número de vagas de medicina aumentando é ruim? Por isso? Cara, ou então, por exemplo, parece que os alunos estão entrando na graduação cada vez mais cedo. Tipo, 17 anos já tem Também gente. acho. Você acha que tem maturidade emocional até pra desenvolver a medicina? Um negócio tão importante. Então, difícil, né? É difícil, Eu cara. acho que é difícil porque a medicina, por mais que a sua carreira seja bem sucedida, vai ser sempre difícil, eu acho. Porque lidar com as pessoas é difícil e no momento mais difícil da vida delas. Então é sempre desafiador. Você talvez ter uma maturidade maior para assumir essa responsabilidade e aprender e lidar com os desafios. E tem coisas que só a idade vai trazer, né, Bruno? Assim, A gente sabe que tem coisas que você aprende ouvindo as pessoas, estudando, mas tem coisas que o tempo amadurece em você. Então, realmente, essa questão de entrar mais cedo eu acho que pode prejudicar o acadêmico. A questão da abertura massiva de vagas é uma coisa que me preocupa muito. E a minha maior preocupação não está em ter muitas vagas para medicina, em diminuir a qualidade. Né? Porque antes você faria preceptoria para 3 acadêmicos, agora você faz para 12, 15. É o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Isso realmente é muito perigoso para perder a qualidade. E para você jogar acadêmicos pensando, por exemplo, em passar numa prova de residência. Desde quando passar numa prova de residência define um bom médico? E aí você acaba terceirizando para residência a educação médica, Exatamente. né, cara? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Eu coloco um monte de aluno aqui dentro da minha faculdade, tento dar o que eu consigo, mas ele vai ter que fazer residência para ele ser um bom médico. E aí? Não faz sentido Não faz nenhum. sentido nenhum. E mesmo porque tá cada vez mais difícil também de passar, né? Não tem mais vagas, tá aumentando vaga de graduação, não aumenta de Exatamente. residência na mesma proporção. Então aí aqueles que não passam ficam ali à mercê Mal formados, isso, à mercê do... tratando a gente que vai chegar no pronto-socorro. Ai, meu Deus. É engraçado esse lance geracional que vocês estavam falando de tempo e maturidade, porque a nossa geração é muito tiktorizada, né? Muito instagramável, que é a profissão que você brilha dentro e fora do hospital, nas redes sociais. E acaba que eu acho que, tirando o senhor que é um pouco gênio, playboy, bilionário, filantropo, tipo Tony Stark, a Infecto é meio que do submundo, né? O porãozão do HGP tá lá... A cirurgia plástica, a galera da vascular, e lá no porão tá os ogros, os orcs, os infectos e a torácica. Mas, tipo assim, vocês viviam acho que é igual você falou, o pessoal da Infecto vinha tentando ganhar voz durante boa parte do tempo, levantando bandeiras que eram extremamente importantes. E do nada isso veio de uma vez pra especialidade, agora quando a gente viveu esse último momento de pandemia. Como que foi lidar com isso, praticamente, mesmo que sendo alertado, da noite pro dia? Como foi trabalhar nessa linha de frente? Como foi ser o infecto e segurar e, ao invés de usar uma arma que era a seu favor, por exemplo, um antibiótico, ter que lutar contra isso, informar o pessoal, tratar o doente, lidar com o esgotamento emocional? Como que foi esses últimos 2 anos dessa galera que saiu do fundo do porão pro estrelato e teve que lidar com isso tudo de uma vez? Cara, foi muito difícil, assim, porque os bastidores são a parte mais onde o bicho pega, né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito, desde que eu terminei a residência até antes, então já trabalhava bastante, mas da noite pro dia tudo mudou nas áreas de atribuições. Por exemplo, eu comecei a fazer muito parecer, uma coisa que eu sempre fiz foi parecer intra-hospitalar e tal.
Mas comecei a fazer muito parecer e uma rotina que mudou muito. Lidar com isso foi muito difícil, porque nós temos hoje na Infecto as coisas tudo muito bem estudado. Tudo não, mas é uma grande parte dos assuntos muito bem estudados, linhas de pesquisa muito bem fomentadas. E quando a Covid-19 chegou, apesar de sermos alertados entre os germes que poderiam, ninguém esperava, em específico, esse, já que a gente já tinha tido duas pandemias de SARS-CoV e de MERS-CoV mais leves, né? Bem mais brandas, com uma área de atribuição. Caguei. Quando foi? O SARS-CoV eu sei, mas quando foi essa pandemia do MERS-CoV aí? Nós tivemos velho, em de verdade, não tô 2003. fazendo graça, eu não sei. O SARS-CoV eu O sei. 19, né? Agora, Eu sou terceiro de 19, eu teve cheguei um anterior? Não, é 2019, por isso que eu chamo 19. É? Então, mas teve um anterior. Ai, coisa maravilhosa. Que 2003 MERS-CoV? e 2012 e 2013. SARS-CoV 2003, 2012 e Caralho, 2013. esse dia Mas- tá sabendo mais que eu. Não, professor, não. Mas é porque... Hã? Não, de forma alguma. Mortalidade de dezenas de pessoas só, mas assim, de forma alguma. 3 mil casos, assim. Então a gente, foi foi difícil, muito difícil. Eu me lembro assim, uma cena que me marca em toda a pandemia foi que nós tivemos os primeiros casos, né, na China, avançou para a Europa e a gente já acompanhando aquilo, né, de forma já em alerta. E eu me lembro que nós começou os lockdowns no Brasil, e aí chegou em São Paulo, começou os lockdowns no Brasil. E a gente, alguns trabalhos como a faculdade, por exemplo, a gente ficou um tempo sem trabalhar mesmo em home office, talvez umas 3 semanas. E esse foi um período muito difícil para mim, assim, porque eu estava com meu filho muito pequeno, tinha 1 ano, os pais idosos, e eu sabia que eu ia ter que entrar nesse negócio. E eu lembro que eu e a minha esposa, nós ficamos em casa um pouco, bem mais tempo, dispensamos as funcionárias. E o clima era um pouco tenso, assim, sabe? De saber o que vem por aí. E na época, as equipes de saúde morreram muito na China, né? A China teve uma mortalidade muito intensa de equipes de saúde no começo, pela carga de trabalho deles, enfim. Alguns falam que também uma certa abafando as informações. A equipe que descobriu a Covid-19 morreu inteira. Eu lembro que O médico tinha 33 anos. O médico tinha 33 anos. Então, assim, morreram todos eles. Então, aquilo era muito difícil pra gente, porque eu tava diante de um inimigo que tava chegando e eu sequer sabia se eu ia sair vivo dessa, né? Sim. E aí tinha o meu filho muito pequeno, os meus pais idosos, e eu me lembro, assim, que a minha esposa chegou e falou assim, já tinha começado já a descer Mato Grosso, Goiás, os casos confirmados, e a minha esposa virou pra mim um dia e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu não tenho escolha, né? Eu sou infectologista em uma pandemia. Eu acredito muito em propósito, né? Então eu acredito que existia um propósito para eu ser infectologista nesse tempo. Claro que existem as escolhas, o livre-arbítrio, mas eu acreditava muito nisso. Eu falei, cara, enfim, é isso. Esse é o propósito. Então eu me preparei muito, estudei para cá. Acho que eu nunca estudei tanto quanto na pandemia. E foi muito desafiador. Mas eu nunca me neguei. A primeira paciente que foi internada foi uma paciente que eu atendi. E assim, eu me lembro o pânico da equipe, cara, porque ninguém sabia quase nada. Era escuro, né? Era muito obscuro. E a gente entende como foram feitas algumas indicações, por exemplo, a China não recomendava VNI pelo risco de aerosolização, o VNI é a ventilação mecânica não invasiva. E depois a gente percebeu que a VNI salvou muitas pessoas. Então, assim... Tipo, tentativa e erro, né? Cara, foi muito, muito, muito difícil. Eu fico imaginando, foi difícil pra gente, mas como deve ter sido difícil pro cara que descobriu Covid? Eu fico imaginando que o cara é um baita de um cientista, assim, também, né? Deve ter sido... Eu não faço ideia de como é que se descobre uma doença. Você sabe? Aí entra, na verdade, o papel da vigilância epidemiológica, que o Brasil, inclusive, tem uma vigilância epidemiológica muito fortalecida, que é justamente casos diferentes, né? Fazendo uma conexão entre eles, você notifica a vigilância epidemiológica para que ela comece a fazer esse link. Ah, saquei. E aí, o Brasil tem uma vigilância epidemiológica fantástica, eles são grandes parceiros da infectologia, e a gente também tem uma conexão boa com eles, e aí, esse é o diferencial.
Então, foi muito difícil, assim, mas ao mesmo tempo eu amadureci muito, né? E a gente vê nos bastidores, porque as pessoas têm muito, né? As pessoas veem a entrevista que você dá, mas elas não veem os bastidores, os problemas, cara, quantas famílias, sabe? Eu me lembro do Dia dos Pais de 2020, que eu, depois de 4 meses trabalhando sem nenhum dia de folga, das 7 às 23 horas, mais ou menos, eu falei, vou tirar o Dia dos Pais para ficar com meu pai e com meu filho. E me liga uma acompanhante chorando em prantos, falando assim, doutor, eu preciso muito que você veja meu pai. Doutor, hoje é Dia dos Pais, eu tô correndo o risco de ficar sem o meu. Cara, então, assim, era um apelo emocional que desgastava muito. Como você vai falar não? Eu larguei o meu pai e o meu filho na minha casa e fui avaliar esse paciente. Fora as percas que a gente teve, né? Então, e era interessante que eu tive uma mortalidade entre os meus pacientes muito pequena. Graças a Deus, assim, muito pequena. Muito. Não por nada de especial, mas assim, pelo acompanhamento, a discussão com as equipes, né, a inovação de trazer medicações, inclusive algumas medicações até em pesquisa, e uma mortalidade muito pequena, mas aquele que morria, cara, te destruía. Sim. É como se você tivesse perdido todos os seus pacientes, te destruía, porque você gerava um vínculo com ele desde a hora que ele entrava na consulta, desde a hora que você ia avaliar com a família, com os filhos pequenos, ele pegava na sua mão, pedia, sabe? Naquela hora não era uma estatística, né? Cara, não era tudo. Aquele paciente era todo o conglomerado de pessoas que tinham Covid. E dá pra entender muito pelo teu perfil, Rafa. Tu é um cara muito religioso, né? Então, tu usava muito a tua religião dentro do teu universo de trabalho também, né? Eu não gosto muito desse termo, eu entendo esse termo, mas eu não gosto muito desse termo religião. Até falei esses dias pros meninos, né? Eu não me vejo um cara muito religioso, até porque eu vou até menos a comunidade de fé que eu frequento do que aparenta. Mas eu me sinto um cara de muita fé. Eu acho que a fé, ela faz parte de tudo o que eu tenho e que eu sou. Eu não consigo ver, assim, nenhum dos momentos da minha vida onde a fé esteve longe de mim, assim, e eu longe da fé. Então, realmente, isso me ao mesmo tempo que me fortalecia, sabe? Ao mesmo tempo que me sensibilizava, me fortalecia também, porque eu consegui encontrar justamente na minha fé e na minha família, em todo o contexto, a força para continuar, né? E aí, e ir além, cara, e ajudar as pessoas e, graças a Deus, Massa assim... demais. Que bate-papo, quer perguntar mais? Eu quero só fazer uma pergunta. Professor, eu vejo, né, a gente lidou aí com uma guerra, né? Uma guerra. O Covid foi uma guerra. Já passou em algum momento, assim, alguma situação, não só no Covid, mas em alguma situação da sua vida profissional que você parou em frente a um diagnóstico e falou assim, meu, eu não sei o que fazer. Muito. E aí? Muito. Porque nós, que nem nós agora, tava pensando enquanto o senhor tava falando. Eu abro pra ver. Não, mas Eu não tenho essa escolha. Mas, tipo, não sei o que fazer, velho. Abre e vê. Mas realmente, a hora que o professor tava falando, o Dr. Rafael, eu tava aqui pensando, né? Realmente, eu pensei. Mas o cirurgião, ele vai pegar e ele vai abrir. Tem um tom irônico, mas... Não, exatamente. Ele vai fazer uma láparo e vai abrir. Pra ver. Aí eu tava pensando, na clínica, na infecto, eu imaginei, né, velho, não... Eu vou, né, nessa hora, assim, o melhor é não pecar pelo, né, jogar, que eu tenho que resolver isso, vou jogar esse e vamos ver o que vai dar. Ou o melhor é falar assim, não, eu vou me aprofundar e depois entrar com certeza naquele território obscuro. Tudo é risco-benefício na medicina, né? Então depende muito do quadro do paciente. Se é um paciente que está com iminente risco de morte, não tem tempo para você ir deixar o paciente ali e abrir um livro e pensar. Você vai fazer as coisas concomitantes. Então você entra com um tratamento empírico, a gente faz tratamento empírico para algumas coisas. Até porque esses exames que a infectologia precisa muitas vezes demoram tempo. Eles não vêm de uma hora para outra. Então você faz o tratamento empírico e tenta, embasado pelo conhecimento, por casos semelhantes, pela sua experiência, pela literatura, principalmente. Então, assim, tudo depende do risco-benefício. Tem paciente que vai no consultório, no ambulatório, com lesões de pele simples, que não estão oferecendo. E realmente aquilo foge muito ao padrão que você costuma ver e estudar, e você realmente não sabe, não, vamos estudar melhor isso e tal.
é diferente de um paciente em uma UTI séptico, numa situação de uma razão indeterminada, é totalmente diferente o contexto. Mas a respeito de não saber o que fazer, eu acho que isso é completamente comum e aceitável na medicina, e eu acho que o perfil de profissional, eu gosto muito da Jussara. Quem não gosta da Jussara, na verdade é essa. Por que ela não veio aqui ainda? Tem que trazer a Jussara aqui. Véi, você tá com Covid. A doutora Jussara me ensina muito, porque ela, com toda a experiência, com todo o know-how dela, ela vira pra você várias vezes e fala assim, não sei, naquele jeitinho dela, não sei. E eu aprendi a falar isso. Essa semana eu falei isso pro Tadeu, ele me fez uma pergunta, eu virei pra ele e falei, cara, não sei. Depois a gente até pensou junto Mas e vou chegou saber e amanhã eu Mas te vou trago. saber. Eu tenho medo das pessoas que não falam não sei, sabe? Aquelas pessoas assim que se sentem muito empoderadas, assim, que jamais falam isso, ou que jogam, você vai me trazer essa resposta. Eu acho isso muito temeroso, porque o bom profissional, ele tem que reconhecer a infinidade, o tamanho da medicina. É uma ciência, eu falo isso para os pacientes, só Deus que sabe tudo dentro da medicina. Porque eu não sei, tem coisa que você tem que estudar. Eu acho que ter essa humildade e reconhecer não vai te diminuir, vai te impulsionar. Agora é diferente, as pessoas confundem com a insegurança, né? Você tem que ser seguro até para falar para o paciente. sei. Eu não sei, mas nós vamos dar o melhor e vamos resolver essa questão. Então é muito diferente. Agora eu me deparo diversas vezes com casos muito, muito diferentes. Você atende tudo. Esses dias eu atendi um BC no consultório. Ela veio como úlcera e deu uma BC? suspeita de BC. Então, assim. O que é BC, professor? É uma doença autoimune que vai gerando várias repercussões, alterações oculares, úlcera genital. vasculite. Doença de BC. Doença de BC. Eu tô achando que é um B e um C. Eu também, eu achei que era o BC. Baciloscopia Não o correta. BHC. De coque com C, com K, coque seu com burro. C. Bacilo de coque. Tadeu, o que você veio, velho? Coque com C é um colégio. É uma escola. É que eu tava imaginando a sigla BC. pro Tadeu? Não há doença de BC, entendi, professor. Agora. Então, assim, que é uma coisa incomum, mas ela foi porque achava que era uma úlcera infectada, enfim, na verdade, a gente está investigando uma suspeita de BC. Então, tem muita coisa muito diferente no consultório do infectologista, na prática, e você às vezes tem que ter você sempre tem que ter essa humildade de reconhecer, olha, eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor para que a gente consiga resolver. Isso é verdade, isso é verdade. Rafa, satisfação imensa ter esse bate-papo, gostei bastante. Eu acho que é mais um que a gente deve trazer de novo, principalmente que a gente falou pouco do Covid, né? Posso falar Covid no YouTube? Pode. Então tá bom. Já foi. A gente falou pouco de Qualquer Covid coisa aqui, posso que é uma coisa que eu acho que é um tema que precisa de muita orientação médica, orientação para a população e tal. Acho que vale a pena a gente, num próximo episódio, a gente conversar sobre isso. Então, mas o bate-papo foi muito bom, aprendi muito, cara, de verdade. Me atualizou muita coisa. A ponta do cateter. Ponta do A ponta do catéter, velho. Episódios Cara, anterior do sarcófago. Nunca mais eu mando a ponta do catéter. Manda a ponta de catéter. Não. Nem pensar. Porque nós temos um biofilme. Eu sou cirurgião falando isso, né? Mas, Rafa, obrigadão pelo bate-papo. Meu filho, obrigado aí pelo bate-papo. Hoje você não fez muita pergunta filosófica, né? Mas satisfação. Uma música. Obrigadão mais uma Sempre. vez. Você é fera. Você sabe quem que ela tá beijando? Não. Não, conta e joga na roda. Meu filho, isso daí é um segredo fechado a 7 chaves. Ninguém conseguiu. Ixi. Véi, se o Elton não conseguiu saber, ninguém sabe. Tudo na hora certa. Tudo na hora certa. Mas hoje ela já falou que queria ficar grávida, então a gente já... Galera, satisfação imensa, foi um prazer inenarrável. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Peraí, como é que é o nome da mãe do seu mesmo? A mãe Divina. Ô, dona Divina, obrigado, senhora, que eu sei que a senhora assistiu esse episódio até o final. Ela assiste tudo. Se eu tenho uma única visualização é da Dona Divina. Ela, vai ser ela e vai compartilhar, cara. Ó, é o seguinte, Vai assiste mais compartilhar. 3 vezes que aí já dá um engajamento. Valeu, moçada, até mais. Ah, De nada.